É verdade. Eu ouvi falar que o cabeça da Sara Jane foi aqueles aqui mataram. Esse cabeça que ele acha que é o cabeça da Sara e a Sara acha que é a cabeça dele, ele é meu cabeça, ele não é cabeça da Sara, não. É porque ele e a Sara foram enganados pela Ivone e a Natasha, eles aqui, tá entendendo? Porque aí mataram o cabeça da Sara. Porque o outro cabeça da Sara, que ela é a produtora dele e ele é o produtor dela, é o Fernando, pai da Maria Thaís. Então ela tinha que ter casado com ele só para ela ter filho só com ele, para ela não sofrer, assim que nem eu sofri, para o filho dela não sofrer que nem meus filhos sofreram, tá entendendo? Mas aí, como fizeram de tudo para ela se separar do Fernando, aí Deus colocou no caminho dela o pai do Samuel. Com o nascimento do Samuel, foi a chave do Samuel que salvou a vida da Sara Jane. E a Sara Jane, ela dá certo com o pai do Samuel porque ela já passa a ser produtora dele e ele produtor dela. Porque o pai do Samuel é o último homem que Deus colocou no caminho da Sara para ela se casar e viver com ele e ser feliz. Ela não pode, ela não pode ser feliz mais com outro homem, não. Porque só é para ele maltratar dela e dar fim dela, porque ele não vai ter paciência com ela, não. Porque ela foi criada mimada também. Assim, dependendo de me estar morando aqui ou em apartamento, se ela estudava meio-dia, ela dormia até 11 e pouco, eu acordava, tomava banho, comia alguma coisa e ia para a escola. Eu não era de colocar ela para fazer as coisas. Aí quando ela chegava, às vezes ela já saía para brincar com as amiguinhas, com alguém, então já saía depois com o namorado. Então, eu que acostumei meus filhos assim, mano. É por isso que às vezes, quando eu falo porque eu sou mãe, essas raparigas, esses cafetinhos não tem que se meter na minha vida e nem na vida dos meus filhos, não. Se eu falo assim, meu filho, não, vocês não podem deixar essas coisas jogadas aqui, ó. Vocês têm que ser mais organizados, tá entendendo? Porque agora já tão grande, né? Ó, como por exemplo a Sara. O pai do Samuel sempre se queixa, porque quando ele chega, né, a janta tá pronta e às vezes a louça por lavar. Mas eu que acostumei. Foi eu que sou culpada. Nesse ponto, eu sou culpada dos meus filhos ser assim. Todos desorganizados. A única mais organizadinha é a Laurinda. Mas também a Sara, quando pega a casa dela para limpar, assim, ela limpa que dá gosto de ver. Tudo arrumadinho, tudo limpinho. Tá entendendo? Não é que ela não saiba arrumar uma casa. Ela sabe. Mas é aquele costume que ela tem. É igual meu filho. Deixa tudo jogado. Tira as coisas que tá agasalhada e já deixa no outro canto. E ainda faz o que a rapariga manda. Tira de tal canto e joga pra ali, ó. Joga isso, joga aquilo. Eu vou fazendo. E meio que eu falo, meu filho, nós moramos numa casa que é simples. Então tudo tem que estar limpinho e arrumadinho. Não é jogado assim não, meu filho. Aí tudo isso ela se mete. Ela ainda diz, porque os filhos dela fazem o que nós quer. Aí vão usar isso aí para dizer que meus filhos são preguiçosos, que são patricinhas, playboyzinhos. Quer dizer que querem ser importantes, querem ser metidas e metidos, querem ser ricas e ricos. Mas aí já falaram, a mãe deles que é simples, mas ela é rica. Mas o jeito dela de ser simples é que, na verdade, as pessoas pensam que ela é uma mendiga. Agora, as filhos que nasceram dela como mãe, aí ele já tem esse jeitinho que vocês acham de quererem ser riquinhas e riquinhos, tá entendendo? Mas é a inveja que elas têm dos meus filhos. Tá entendendo? Eu não sei como que eles já não fizeram aqui para tirar a central lá da Jorge, a central de polícia do Grêmio. Porque lá eu fiquei numa cela lá, por causa do pai da Vitória.
tá nos meus vídeos, né? Eu pensei que o Frank era o pai da Vitória, tá entendendo? Mas depois eu descobri que no mesmo tempo que o pai da Vitória foi preso, o Frank foi primeiro, mas os dois são inocentes. Não tem nada a ver com o que acusaram, não. Tá entendendo? Aí como a Tati, eu não sei se... Porque a Tati casou com o Frank dentro da cadeia, mas só que não era pecado eu casar com o Frank, mas o Frank não podia casar com a Tati. Aí eu fiquei pensando que o Frank, filho do seu Assunção, era o pai da Vitória. E aí eu escrevi um bilhete pro Frank, foi eu que escrevi esse bilhete pro Frank, perguntando pra ele se ele andava no Grêmio, porque a Tati não dava tempo assim, porque se eu fosse conversar com o Frank sobre o que eu queria conversar com o Frank, se eu fosse conversar perto da Tati, podia acabar com o casamento deles, tá entendendo? Então eu queria conversar assim, eu queria conversar sobre esse assunto, só eu e o Frank, pra Tati não saber. Tá entendendo? Porque tudo que sempre eu quis na minha vida foi encontrar o pai da Vitória. E a Vitória tinha as características do Frank também, o olhinho assim, tá entendendo? Mas é porque eu sou prima do Frank. E ela é filha na história do Frank. E aí, a Tati ficou sabendo, tá entendendo? Porque assim, eu vi a Tati, mas a Nina e a irmã da Nina, porque a Nina e o Magno são meus irmãos na minha história, porque seu Assunção é meu pai na minha história. E aí eu ouvi a Tati estar falando sobre o casamento dela com o Frank lá dentro da cadeia. Aí eu... Será que o Frank é pai da Vitória? E o seu Assunção tinha aquele costume de falar assim, olhar para a Vitória e falar assim: Habla Vitória, é você que habla a Vitória de Abreu Brito? Aí eu... Abreu Brito é seu Assunção? O senhor conhece o pai da Vitória? Ah, o pai da Vitória não, mas ele sabe quem é o pai da Vitória. O seu Assunção sabe até quem são meus pais de sangue, meus avós. O seu Assunção sabe de muita coisa da minha vida. Ele só alugou aquele apartamento para mim porque eu cheguei lá de óculos e chapéu, porque se eu fosse sem óculos e sem chapéu, eu tinha alugado. Aí a Tati ficou com raiva, ela entrou lá e na hora que ela me segurou, porque como a unha dela é grande, por onde ela ia pegando com a unha ia ficando a marca, mas ela não me bateu não. Porque eu segurei ela e na hora que eu não machuquei ela não. Aí na hora que eu segurei ela assim, aí eu e ela fomos na direção do sofá e nós duas caímos em cima do sofá e eu falei pra ela não fazer isso não. Que eu não queria brigar com ela não. Eu só queria saber se o Frank era o pai da Vitória, porque se ele fosse o pai da Vitória, eu não ia tomar ele dela, não. Eu só queria encontrar o pai da minha filha. Mas aí o Frank achava que eu tinha feito macumba pra ele gostar de mim, tá entendendo? O Frank ficou indignado, tá entendendo? Com isso. E eu fiquei com raiva do Frank. Eu falei, Frank, não quero fazer macumba pra tu gostar de mim, não. Tá entendendo? E foi eu mesmo que chamei a polícia. O Frank tava puto de raiva. Falou que se eu chamasse a polícia ele me quebrava. Eu digo, então tu vai me quebrar. Mas eu vou chamar a polícia. Chamei a polícia, foi eu e a Tati. Nós fomos lá, ficamos lá numa cela. Ela numa, eu noutra. Na hora que entra na entrada, né, da central, que vira pra cá assim, eu tava na última cela. E a Tati do outro lado, pro lado aqui assim. Aí seu Assunção mandou meu filho tirar as coisas do apartamento todinho. Só que aquela senha do terreno, ela é minha, porque no passado era do meu pai ou meu avô Francisco, sei lá. E as senhas dos apartamentos, todas são minhas. E só o sexto apartamento que não é. Que como a Nina é minha irmã, é da Nina e da Karine. O pai da Vitória... Tu sabe o que eu já passei na minha vida te procurando? Pois é, não sabe não. Não sabe nem o que eu passei carregando a nossa filha na barriga. Não é culpa do meu avô não. Porque foi meu avô que me aproximou dele e aproximou ele de mim, tá entendendo? Não significa que com o nascimento da Vitória é uma forma do meu avô se vingar de quem enganou ele, entregando uma falsa neta pra ele. E porque a Natasha é falsa neta do meu avô, ainda é pobre ainda e ambiciosa a família dela.
E quem pagava o aluguel dos apartamentos, quem pagava o aluguel do apartamento para mim morar com a Sara, é o pai da Sara Jane, o Sebastião Ferreira Martineta. Não era dinheiro meu não, é do pai da Sara. Mas eles aqui fizeram de tudo pro Celso Som me tirar de lá, olho gordo, no 300 e pouco, parece que 300 e pouco, de aluguel. Que a Sara com o pai dela pagou todo os meses que eu fiquei lá, o período que eu fiquei lá. Mas nunca abandonei meus filhos aqui, sempre vinha aqui, dormia com os meninos aqui, os meninos ficavam lá pro pai do Benjamin trabalhar. Tá entendendo? Era pra complicar a seu Assunção também. Porque o terceiro apartamento que eu morava, a primeira parte minha, a segunda parte do Frank e a chave do apartamento da Vila Vitória. É que nem eu, a dona do albergue, a chave da dispensa lá do albergue, onde era colocado o alimento que vinha da prefeitura, a chave é da Vila Vitória, mas o alimento é meu. E a prefeitura também. Tá entendendo?